Então vem dizendo aqui, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca, olha só, a fraqueza, né? Pela carne, não é pela lei, é pela carne, ou seja, pelo próprio ser humano que não conseguia cumprir a lei. Os 10 mandamentos, nós temos lá todos os 10 mandamentos, sempre nós vamos ter um mandamento que vai servir de tropeço para nós. Não tem jeito, a gente não vai conseguir cumprir todos eles, porque é impossível cumprir todos eles. Em algum momento nós vamos, na nossa vida, desobedecer um desses mandamentos, nem que seja como Jesus falou, através do nosso pensamento, porque uma vez que nós pensamos, olha só o que Jesus diz, por isso que vai muito além da letra da lei, né? Uma vez que nós pensamos que estamos cometendo um crime, que estamos cometendo uma contrariedade à lei, como por exemplo o adultério, nós já cometemos aquele mal, já cometemos aquela injustiça, já cometemos aquele pecado no nosso pensamento, no nosso coração. Nosso coração já ficou tomado por aquele pecado, já está contaminado. Por isso que Jesus fala que a contaminação não é daquilo que entra, ou seja, do alimento que o ser humano come, mas é daquilo que sai do ser humano, ou seja, sai da boca do ser humano, porque é são as palavras que saem do nosso coração que mostram o que nós somos e o quanto nós somos reprováveis diante de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos entender isso, porque a lei ela é boa, porém a nossa carne é fraca. A lei se achava fraca pela carne, ou seja, a lei se acha fraca pela carne. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne do pecado, em semelhança apenas, né? Da carne do pecado, e por causa do pecado, ou seja, para combater o pecado, na carne condenou o pecado. Jesus, ele condenou o pecado porque ele não se distraiu, ele não deu autoridade à carne para fazer o mal, mas ele fez o bem. Ele veio e andou em espírito, ele andou no Espírito de Deus, ele andou com amor, com carinho, com cuidado para o seu próximo. O, os afazeres, as atividades de Jesus nos mostram que ele se dedicou a uma vida de agradar a Deus, de agradar ao Pai, que ele chamava de Pai, né? Olha só que carinho, que intimidade, né? E que muitos daquele tempo e até de hoje não aceitam muito bem essa questão de nós chamarmos Deus de Pai, porque parece que é impróprio, porque Deus é Deus, não tem nada a ver com o Pai, né? Mas, na verdade, a aproximação nossa de Deus, essa aproximação requer que nós tenhamos um comportamento de filhos para com Deus e, é claro, se nós somos filhos, logo nós temos que ter um pai, né? E havia aquela controvérsia lá entre os judeus, né, e Jesus, que é, eram ou não eram filhos de Deus, ou eram ou não eram filhos do Pai, né? Então, havia aquela controvérsia, Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Vocês lembram dessa controvérsia, né? Mas esse já é um outro assunto. Mas, na verdade, Jesus veio condenar o pecado na carne, ele veio em semelhança da carne para que condenasse o pecado, e como ele não pecou, então ele recebeu a recompensa dos nossos pecados e foi ele o sacrifício vivo que Deus aceitou em oferta pelos nossos pecados. Olha só, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, agora se nós escolhermos a Jesus, que não pecou, mas morreu pelo pecado, condenando o pecado na carne, então agora nós, se não andarmos simplesmente segundo a exigência da lei, mas se andarmos em espírito, ou se andarmos segundo o Espírito, e não na concupiscência ou nos desejos da nossa carne, então nós vamos ser pessoas que realmente estamos entrando no reino de Deus. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha só que coisa mais linda. E nós vemos isso claramente nas vidas de todas as pessoas, na vida de cada um de nós podemos perceber aqueles que andam segundo a carne, que a inclinação vai ser segundo a carne, vai ser para as coisas da carne, vai ser para as coisas deste mundo, vai sempre pensar somente em alegria, em farras, em bebedeiras, em coisas aí que vão pensar somente nessas coisas, mas não vão pensar nas coisas do Espírito, que eles têm uma vida e que essa vida precisa ser preservada, uma vida de consciência. Nem tudo são flores na vida, né? Nem tudo são coisas boas. Aparentemente a diversão é muito boa, né? Os divertimentos que a vida nos traz são coisas maravilhosas, né? Mas nós temos que ter um limite, nós temos que ter um raciocínio para nós não desagradarmos a Deus naquilo que nós achamos que é proveitoso para a nossa inclinação carnal. Porque se nós vamos dar vazão a todas as nossas inclinações da carne, nós vamos querer o mal das pessoas, certamente. Nós vamos querer é, nos vingar, né, por qualquer motivo, nós vamos querer ser pessoas rancorosas, mesmo que a gente não tenha muito essa questão de querer ser rancoroso, mas a gente vai acabar guardando rancor das pessoas, o que nós devemos evitar, mas nós não devemos guardar rancor, devemos nos ater que nós agora vivemos segundo o Espírito, e segundo o Espírito nós estamos numa outra dimensão, portanto, o que as pessoas falarem, o que as pessoas deixarem de falar, não deve nos afetar, portanto, não deve afetar a sua moral mais, porque você não vive mais segundo as regras da carne, as regras deste mundo, aquilo que está neste mundo já passou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, como diz o texto bíblico, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Mas aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne, vão pensar somente nisso, vão ter uma vida que vai sintetizar isso aí, as coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito, que vivem segundo o Espírito, eles vão viver para o Espírito. Louvado seja Deus.